Olá, somos o Grupo Hammurabi e nesse tema que foi História do Direito no Brasil, nós ficamos responsáveis por apresentar do Brasil Colônia até a Constituição Federal de 1988. Eu vou dar início à apresentação falando sobre o Brasil Colônia. O Brasil Colônia foi um período que aconteceu entre 1500 e 1822. Na verdade, ele deu início entre 1500 e 1530 e se estendeu até 1822. Um fato histórico, na verdade, esse fato histórico, ele deu início quando Martim Afonso de Souza veio ao Brasil como forma de uma expedição colonizadora, a fim de estabelecer terras e dividir, no caso, o Brasil em lotes de terras para os donatários, que seriam os proprietários dessas terras, para que eles explorassem as preciosidades daqui e cultivassem a cana-de-açúcar. Tudo isso aconteceu através do mandado de Dom João III, que era o rei de Portugal. Portugal adotou uma medida de estabelecer a colônia em 15 capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias elas foram divididas do litoral pernambucano até o Rio Prata. E Martim Afonso de Souza, em 1532, 1531, por aí, ele fundou a primeira capitania hereditária, que foi a Vila de São Vicente, atual São Paulo, e dessas 15 capitanias hereditárias, só 2 obtiveram sucesso, que foi justamente Vila de São Vicente, atual São Paulo, e Pernambuco, que foi comandado por Duarte Coelho. O Tratado de Tordesilhas ele foi um documento assinado por Portugal e pela Espanha, que era justamente sobre os limites de terra descobertos pelo ambos os países. Então, tudo que era descoberto aqui no Brasil, durante essas 15 capitanias hereditárias, aconteceu através do Tratado de Tordesilhas. Aqui nesse mapa, vocês conseguem ver como as capitanias elas eram divididas. Como eu disse, foram 15 e as 2 que obtiveram maior sucesso foi Pernambuco e São Vicente. Deixa eu passar aqui o slide. História do direito colonial brasileiro. Aqui. O direito aqui no Brasil justamente surgiu durante o período colonial, entre 1530 e 1532, e as principais características deste direito eram as leis de caráter geral e os forais, que centralizavam todo o poder nas mãos de Portugal e dos seus dirigentes aqui no Brasil, eram justamente os donatários. Eles tinham como função justamente administrar, legislar, acusar, julgar, tudo que acontecia aqui nessa forma jurídica eram por meio dos donatários. Porém, esse foi um sistema falho, não vigorou por muito tempo. Logo, Portugal teve que impor um governador geral e os seus ouvidores gerais, que ficaram justamente com essa função dos donatários, que era realmente impor de maneira eficaz as leis lusitanas. O direito aqui no Brasil, ele não surgiu de uma forma gradativa, como aconteceu nos outros países, por meio de uma evolução e tal. Ele surgiu por causa da imposição de uma vontade monolítica nas relações sociais. E um fato muito importante aqui também no direito colonial brasileiro foi a vinda da Inquisição aqui para a colônia, porque eles buscavam converter os nativos, que já tinham as suas religiões, né, eles eram polietistas, porém eles queriam converter os nativos ao cristianismo. E eles acabavam prendendo e acusando qualquer homem que praticasse a heresia, que era justamente uma interpretação ou um sistema totalmente rejeitado como falso pela igreja. Então, tudo que a igreja católica não aceitava, não legislava, não seguia, era contestado como errado. E os nativos, eles basicamente foram obrigados a seguir o cristianismo, né? Brasil-Reino. O Brasil-Reino, ele começa justamente lá na Europa, com as invasões napoleônicas. Napoleão Bonaparte, ele invadiu, na verdade, toda a Europa.
e ele quase conquistou toda a Europa, exceto os britânicos e os lusitanos. E os seus principais rivais eram justamente os ingleses, e como Portugal ele era aliado da Inglaterra, Napoleão Bonaparte invade Portugal, causando assim a saída, no caso a fuga da família real brasileira, ou portuguesa, perdão, e eles saíram de Portugal e tiveram que vir para a sua colônia mais próxima, que era justamente o Brasil. Detalhe, a família real portuguesa já saiu de Portugal com o seu príncipe regente. E eles chegaram aqui no Brasil em 1807, 1808, e eles chegaram no Rio de Janeiro. 7 anos depois, em 1815, finalzinho de 1815, início de 1816, o Brasil ele deixa de ser colônia, ele passa a ser um reino. No caso, o príncipe regente ele assina a carta-lei que levou o Estado do Brasil à categoria de reino, e o Brasil é nomeado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que eram justamente os outros reinos de Portugal. Aqui está explicando direitinho. Como eu disse, em 1815, o Brasil ele é levado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Como isso aconteceu? Através do Congresso de Viena. E assim, o Brasil ele deixa de ser colônia e passa a ser reino. Isso aconteceu com a derrota de Napoleão Bonaparte. Ele foi derrotado em finalzinho de 1814, quando ele volta à França para governar mais ou menos durante uns 90, 100 dias, e ele é preso em Santa Helena e é derrotado. E o Congresso de Viena, ele foi bastante importante para que isso acontecesse. Ele restaurou as monarquias absolutistas da Europa, e com isso, com a restauração, as famílias reais, que a fuga das famílias reais não só aconteceu em Portugal, aconteceu em outros países também, eles poderiam voltar aos seus tronos dos seus países. Porém, os portugueses não queriam voltar para o Brasil. Isso aconteceu por meio de uma influência dos comerciantes no Brasil e também de portugueses vindo com a corte real. Só que a família real se adaptou muito à colônia brasileira em questão de clima e tudo que a colônia oferecia a eles. Então, eles estavam lucrando, os comerciantes estavam lucrando com isso. A família real se adaptou ao clima brasileiro, se adaptou à sua colônia, e para que eles não tivessem que voltar para a corte de Lisboa, justamente o príncipe regente, ele teve que coroar o Brasil a reino. Ele teve que assinar a carta-lei, nomeando assim o Brasil Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Tudo isso aconteceu entre 1514 a 1516, tá? Aqui temos a primeira bandeira real de Portugal. Do lado, a bandeira do Principado do Brasil, que era a colônia brasileira. Como eu disse, tudo isso aconteceu entre 1514 e 1515, finalzinho ali. E em 1816, quando o Brasil ele passou a ser reino, a bandeira oficial dos 3 países, de Portugal, Brasil e Algarves, passou a ser essa. E é isso. Finalizo o trabalho aqui falando sobre Brasil, colônia, Brasil, reino, e passo a palavra ao próximo integrante. Obrigada pela atenção. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Brasil Imperial, que teve seu início em 1822 a 1889, que foi marcado por 3 períodos. 2 períodos sendo eles de períodos de reinado e um período regencial, que foi o que separou os 2 períodos. Começando pelo primeiro reinado, que teve seu início em 1822 a 1831. Só que um pouco antes, em 1820, Dom João VI voltou, teve que retornar a Portugal por conta da Revolução do Porto, que foi a Revolução Liberal, que ocorreu na cidade do Porto. Sendo assim, ele teve que retornar, nomeou o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. E em 1822 ocorreu a proclamação da República. Sendo assim, começou
primeiro reinado, em 1822, só que teve seu início, mais ou menos, em 1820. Sendo assim, nesse período de 1820 a 1822, Dom Pedro I sofreu muitas insatisfações contra o seu governo, que era autoritário e centralizador. Após a sua proclamação à República, após a sua recusa de voltar a Portugal, ele convocou uma assembleia para elaborar uma constituição. Sendo assim, ele chamou Benjamin Constant para ajudar a elaborar a constituição, que era uma grande personalidade influente no Brasil na época. E, sendo assim, Dom Pedro criou os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E criou um quarto poder, que era o poder moderador, que era exercido pelo imperador, que era nada mais, nada menos, tudo que fosse sair tinha que passar por ele. Ou seja, era uma forma de maquiar o seu império, de maquiar seu poder do império. Em 10 de março de 1826, Dom João VI acaba falecendo. Sendo assim, Dom Pedro assume o trono em Portugal, mas no mesmo momento que ele assume o trono, ele passa o trono para sua filha, Dona Maria II. E isso, um pouco mais tarde, em 1832, vai ocasionar a famosa Guerra Civil Portuguesa, que foi uma guerra travada entre o seu irmão, que durou a 1832 a 1834. Após o seu pai, Dom Pedro I, abdicar do trono, Dom Pedro de Alcântara, em 1831, assume o trono do Brasil. Porém, na época, ele tinha em volta de 5 anos, ele não poderia assumir, postergando sua posse para quando completasse a maioridade. Assim se encerra o primeiro reinado e dá início ao período regencial. Pelo fato do Brasil não ter um imperador com idade para governar o Brasil, grandes revoltas foram espalhadas, como a Revolução Farroupilha, Revolução da Cabanagem, entre outras famosas. Nesse período regencial do Brasil, o Brasil passou por 4 regências. A regência trina permanente, que foi de 1831 a 1835. A regência una de Feijó, que foi de 35 a 37. Regência interina de Araújo Lima, que foi de 37, só durou só um ano. E a regência una de Araújo Lima, de 38 a 40. E em julho de 1840, com 14 anos após a sua maioridade antecipada, Dom Pedro II assume o Império Brasileiro. Sendo assim, na história fica conhecido como o golpe da maioridade, assim acabando o período regencial e dando início ao período do Segundo Reinado. E nesse período foi adotado, por um curto espaço de tempo, um regime parlamentar. Em 1889, para ser mais preciso, no dia 15 de novembro de 1889, foi organizado um golpe militar, que conhecemos hoje em dia pela a Proclamação da República, que foi quando derrubaram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministral, que isso levou José do Patrocínio a proclamar a República, que força Dom Pedro II a voltar para a Europa, dando assim fim no segundo período de reinado. Bom, eu vou falar um pouco sobre a política no Brasil Império, como que era na época. O voto era obrigatório para todos os homens com mais de 25 anos, com renda de, no mínimo, 100 mil réis. Ou para os homens que queriam votar, eles tinham que ter mais de 21 anos e a renda comprovada. Ou seja, de 21 a 24 anos era se a pessoa quisesse. A partir do dia do 25,
a partir dos 25 anos era obrigatório. E quem não poderia votar? As mulheres, soldados, índios e escravos não poderiam votar de jeito nenhum. As eleições funcionavam da seguinte maneira: existia dois tipos de eleitores, de províncias e de paróquias. Os de paróquias eram aqueles que tinham, no mínimo, renda comprovada anualmente de 100 mil réis. E os de províncias eram aqueles que tinham renda anual mínima de 200 mil réis. E funcionava da seguinte forma: o eleitor de paróquia elegia um eleitor de província, que o eleitor de província sucessivamente elegeria um candidato a deputado. E assim era a política. Agora eu vou falar um pouco sobre a legislação e a escravidão no Brasil. Na época, em 1850, foi criada uma lei que tentava reprimir o tráfico de africanos no Império, durante o Império, para o Império. E 21 anos depois, saiu uma lei, foi sancionada uma lei que declarava ventre livre, ou seja, a lei do ventre livre, que toda mulher escrava no Brasil, se tivesse filho, o seu filho seria livre. E um pouco mais para frente, a lei de Saraiva-Contigime previa a libertação dos escravos a partir dos 60 anos de idade, sem indenização aos seus senhores, ou seja, sem indenizações a quem era o senhor do escravo. E já em 1888, a princesa Dona Isabel, filha de Dom Pedro II, concedeu a liberdade para todos os escravos, mais ou menos 700 mil, abolindo a escravidão no Brasil, com influência da Europa, que se diga-se por passagem. E em 1889, como foi dito um pouco antes, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro depôs a monarquia e proclamou a República do Brasil, colocando o fim no Brasil imperial. Sendo assim, passo a palavra para o meu colega. Da República Velha, que ela é composta nos pontos da Constituição de 1891, pelo Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, Sistema Eleitoral e novidades da Constituição. No Executivo, ela se retrata-se que o Executivo seja constituído pelo Presidente e o Vice-Presidente, indicado pela Constituição. Já no Judiciário, inicialmente era composto por dois sistemas, o Poder Judiciário Federal e o Poder Judiciário Estadual. No Legislativo, foi constituído pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Porém, o exercício ocorreria sobre sanção do presidente. Já no sistema eleitoral, destaca-se que naquela época, o eleitor não poderia ser totalmente analfabeto. Sabendo escrever o nome já era considerado suficiente para o alistamento eleitoral. E a idade mínima era de 21 anos. As novidades da Constituição: a Constituição previa da modificação da capital federal para o Planalto Central. O Código Penal de 1890, ele era visto que já existia uma tentativa de modificar o Código Criminal de 1830, encontrando um desacordo com a nova realidade da sociedade. Sendo assim, a partir de 88, já estudava uma reforma. O governo provisório aboliu as penas de Gale e reduziu para 30 anos as penas perpétuas. Logo após, implementou no novo Código Penal destacar, e muitas leis surgiram para suprir as falhas no Código de 1890. Alguns pontos do Código Penal de 1890 surgiu o princípio da legalidade e o princípio da territorialidade. A diferença do crime e contravenção, a aplicação das penas com base no artigo 43, preveu a progressão da pena, definiu a imputabilidade,
Voto de cabresto e a ordem do coronel era sinônimo de política. Crime de estupro eram as mulheres honestas. Já no Código de 1916, percebi a necessidade de codificar vários ramos do direito, e com isso surgiu o Código Criminal e o Código Civil. O Teixeira de Freitas, ele escreveu o Código Civil, porém abandonou diante da incompatibilidade jurídica e o governo. Dando continuidade à nossa apresentação, vamos passar agora para a Era Vargas, que durou de 1930 a 1946. Pode passar. Vargas ascendeu à presidência em 1930, depois da República Velha, cuja rotatividade do poder era disputada por líderes políticos dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, que nós conhecemos, que era a política do café com leite. De Minas, o leite. De São Paulo, o café. Assim chamava-se a política do café com leite. Neste período, de 1930 a 1945, na área do direito, foram criadas leis, decretos e outras coisas também relacionadas ao direito. Tivemos na área do direito a Constituição, 3 constituições, a divisão dos poderes, decretos, um deles é a criação da OAB. E também o direito trabalhista, direitos eleitorais, entre outros. Pode passar. A Era Vargas no direito. Praticamente todas as leis trabalhistas, e bem como o Código de Direito Penal, Código de Processo Penal, foram justamente nesse período da Era Vargas, de 1930 a 1945. Como a gente sabe, que o Código Penal é de 1941. Então, está aí, o direito nessa época também, em que Getúlio Vargas governava o nosso país. Pode passar. A Era Vargas durou 15 anos, como nós sabemos. Foi um ano em que podemos dividir esse período em 3 fases. A primeira, o governo provisório, de 1930 a 1934. O governo constitucional, de 1934 a 1937. E o Estado Novo, de 1937 a 1945, em que a gente passa agora para ver algumas características desses governos, ou dessas fases. Do governo provisório, que começou em 1930, quando Getúlio Vargas tomou posse, após ser eleito presidente indiretamente pelo Congresso Nacional. Algumas características desse governo provisório. Centralizador. O governo provisório era um governo centralizador. O poder estava concentrado apenas no presidente Vargas. Depois, a suspensão da Constituição de 1891, fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados, bem como as câmaras de vereadores municipais. Pode passar. Teve a elaboração também da lei trabalhista, que colocava ali nas leis trabalhistas o descanso, as férias, do trabalho feminino, e entre outras leis. Depois teve a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, e também a implantação do voto das mulheres, bem como o voto secreto e a formação da Assembleia Constituinte em 1933, a prorrogação da nova Constituição de 1934. Teve também a implantação do Código de Justiça e Eleitoral. Pode passar. No governo constitucional, ou constitucionalista, o governo constitucional de Vargas, que começou em 1934 e terminou em 1937, que deu início justamente a um novo jeito, uma nova mentalidade. Porém, terminou só durou apenas 3 anos, quando Vargas deu o golpe de Estado, instituindo um Estado novo. Ou seja, o governo constitucional durou apenas 3 anos, quando ele via na Constituição brechas, e assim ele fez com que criasse, ou melhor, deu o golpe para criar um Estado novo.
Quais as principais características desse governo constitucional? Primeira coisa, Vargas foi eleito presidente da República através do voto indireto dos deputados federais. Nesse período, vigorou a Constituição, não é, de 1934. Pode passar. Continuando algumas características ou medidas. As medidas foram o quê? Criação da Lei de Segurança Nacional, que limitava a participação política, não é, de duas entidades políticas, a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, que justamente influenciava no governo. Depois, ele criou também o programa, a rádio oficial denominada A Hora do Brasil. Provavelmente ainda hoje existe, né, que é a hora, que é a voz do Brasil, que divulgava e ainda hoje divulga as realizações do governo. Também foi sancionada, né, uma lei que subordinou os policiais militares ao Exército Brasileiro, ou seja, as polícias estaduais eram subordinadas ao Exército Brasileiro, tirou do poder do Estado. Em 1937, Vargas fecha o Congresso, extingue todos os partidos políticos, cancela as eleições presidenciais marcadas para 1938, e assim ele dá o golpe de Estado, tendo início aí o período histórico conhecido como Estado Novo. Estado Novo. Esse Estado Novo é o nome que se deu no período em que Vargas governou o Brasil, de 1937 a 1941. Período marcado, no campo político, por um governo ditatorial. Ele ditava e o povo obedecia. Não é quem estava ali ao seu redor, os governantes, os políticos, não é que estivesse próximo dele. Então, ditava uma lei, uma ordem, qualquer coisa, e, infelizmente, aqueles que estavam perto dele, seja os ministros, mais que o outro, tinham que obedecer. Assim, o golpe de Estado de 1937, que deveria ser as eleições de 38, não houve. Porém, ele alegava de um suposto plano comunista. E, aproveitando o momento da instabilidade política pelo qual passava o país, assim ele deu este golpe de Estado. Após o golpe, Vargas fechou o Congresso Nacional, impôs uma nova Constituição, apelidada de polaca, que sempre, abrindo parênteses, que sempre, pelo menos nos vestibulares que eu fiz, tinha sempre essa questão, a Constituição de 1937 essa Constituição chamada de polaca, com várias características antidemocráticas. Pode passar. Por fim, gente, essas principais características ainda do Estado Novo tinham o quê? O Estado Novo caracterizou-se pela censura dos meios de comunicação, rádios, revistas, jornais, cinema, teatros, música, teve o controle do sindicato, mas também teve a criação da CLT, garantindo, assim, vários direitos trabalhistas. Por fim, o Estado Novo cessou quando os militares, os generais, deram, depois do poder, Getúlio Vargas, dando, assim, novamente, um golpe militar. Pronto, então é isso que eu tinha para apresentar para vocês, Essa era Vargas, que foi conturbada, mas que também teve grande importância na área do direito, as constituições, os decretos, as leis, principalmente essas três que podemos dizer, a lei e o código, os dois códigos, Código Penal e Código de Processo Penal, a CLT e também as constituições. Tá bom? Então, eu passo agora a palavra para outra componente do nosso grupo. Muito obrigado. Olá, dando continuidade à apresentação, vou falar agora sobre a ditadura militar no Brasil. Vamos aqui para os slides. Bom, a ditadura militar é como chamamos o período em que os governos militares estiveram à frente do Brasil, entre 1964 e 1985.
a derrubada do presidente João Goulart, conhecido popularmente como Jango, inaugurou a ditadura militar. Mas vamos entender um pouquinho do que aconteceu antes. É importante lembrar que neste período nós estávamos vivendo a Guerra Fria, ou seja, se tinha um medo muito grande do comunismo, porque ele era visto como algo ruim. E o presidente João Goulart vinha tomando medidas em prol dos trabalhadores, em prol das reformas agrárias. E os civis, vendo isso, ficaram atemorizados, pensando que ele queria instaurar um regime comunista aqui no Brasil. Os militares, se aproveitando disso, perceberam que tinham um apoio por parte dos civis, e por isso que é chamado também regime civil-militar, por causa desse apoio. E assim derrubaram o presidente João Goulart com base nesse pretexto. Agora vamos entender os atos institucionais. E o ato institucional 1, ele realmente foi importante nessa consolidação da ditadura militar, porque através dele, por meio deste ato institucional, empossaram o general Humberto de Alencar Castelo Branco como o mais novo presidente da República. É importante lembrar também que ele propôs uma profunda modificação no poder legislativo, ou seja, ele teve realmente um grande marco no início da ditadura militar. Agora vamos para o ato institucional número 2, que também é conhecido como AI-12. Vamos lá. Os militares declararam que o governo e João Goulart queriam bolchevizar o país. Lembram, né? O comunismo era visto como algo terrível. E esse bolchevizar fazia referência à Revolução Russa. Então, Castelo Branco aprovou 2 medidas: a Lei da Ineligibilidade e o Estatuto dos Partidos Políticos. Aqui também diz que se destinava à superestrutura para a reorganização geral da atividade política no Brasil. E aqui também diz que o AI-12 determinou em definitivo que o presidente e o vice-presidente seriam eleitos indiretamente por maioria absoluta do Congresso Nacional. Agora vamos para o ato institucional número 3, o 3. Em 1966, haveria eleições para governadores e prefeitos. Por mais que isso não passasse de uma farsa, era como se eles quisessem manter isso, dizendo que ainda assim haveria democracia, mas era só uma farsa. Mas, contudo, olha o que aconteceu. Tornou a eleição para o governo dos estados indireta como a do presidente. E aqui eu coloquei alguns artigos deste ato institucional número 3. Agora vamos para o ato institucional número 4 e a Constituição de 1967. Vamos recapitular um pouquinho. A Constituição de 1946 foi descartada e decidiu-se fazer uma nova Constituição, essa, a de 1967, incorporando nesta os atos institucionais anteriores, o que eu já vinha falando. E aqui também diz que o ato institucional número 4 foi a convocação do Congresso Nacional para votar a Constituição. E aqui diz que a nova Constituição foi feita no decorrer de 1966 por uma equipe de 4 constitucionalistas nomeados pelo presidente. Aqui nessa imagem podemos ver da esquerda para a direita Levi Carneiro, Castelo Branco, o presidente, Cavalcante, Orozimbo e o ministro da Justiça, Medeiros da Silva. Vamos agora para os pontos principais da Carta Magna de 1967. O presidente eleito de forma indireta por um colégio eleitoral em sessão pública para um mandato de 4 anos. Cassação e suspensão de direitos políticos pelo Poder Executivo, estabelecia o bipartidarismo e determinava eleições indiretas para governadores e prefeitos. Instituía também a pena de morte para crimes contra a segurança nacional, restringiu o direito de greve, aumentava a justiça militar, estendendo o foro especial a civis. Agora vamos... Sim, e uma coisa importante lembrar é que antes mesmo deste ato institucional número 5, já havia
torturas e repressão. Mas agora vamos entender um pouquinho sobre o AI-5. Foi um tema agora que veio à tona, foi pauta de discussões, mas trazida novamente de forma desumana por parte de civis e de políticos, e que até me surpreende um pouco. Este ato institucional não merece nenhum tipo de elogio, ele merece ser lembrado de uma forma terrível, porque ele foi. Então, o AI-5, ele possibilitou ao Estado caçar, prender, exilar, torturar um conjunto de arbitrariedades que mantinham o regime militar em sua pior fase. Vamos aqui entender um pouquinho. Foi um ato decretado em 13 de dezembro de 1968, durante o período da ditadura militar, no governo general de Arthur da Costa e Silva. Este ato marcou um período de censura e repressão da ditadura militar no Brasil e ficou historicamente conhecido como o mais duro dos atos institucionais, e também todo o poder foi dado ao presidente. Esse AI-5 permitia aos militares fechar o Congresso Nacional, e também violando assim o princípio da igualdade entre os três poderes. Esse ato institucional número 5, o AI-5, ele foi marcado por uma onda enorme de protestos em todo o país contra o regime ditatorial. E em resposta, o Conselho de Segurança Nacional foi convocado para ser informado do ato institucional, mas mesmo assim ele continuou sendo o mais duro dos golpes, e ele podia também intervir em estados e municípios e podia caçar mandatos. Então, realmente foi um dos mais duros golpes durante essa trajetória aí do regime ditatorial. Muito triste. Aqui eu coloquei um jornal da época, e mais uma vez lembrando que o AI-5 autorizou o Estado a cometer as piores violências contra os seus cidadãos. É considerado o mais duro golpe na democracia e um instrumento para violação explícita dos direitos humanos. Então, quando ouvirem alguém falar, fazer uma apologia ao AI-5, tentem explicar que isso foi desumano, e é mais desumano ainda elogiar algo tão destrutivo que foi para aquela época. Devemos lembrar do AI-5 como um dos mais duros golpes da democracia e do desrespeito também à integridade humana. E outras leis do regime militar e a emenda constitucional número 1 de 1969. O regime militar, depois do AI-5, legiferou com afinco como para legalizar seus atos. E também mais 11 atos institucionais foram decretados depois do AI-5, ou seja, mais atos desumanos vinham sendo entregues, e o AI-14 possibilitava a pena de morte. Período bem conturbado. E caminhando aqui para o final, não podemos esquecer das músicas que foram censuradas na ditadura, pois foram um dos principais instrumentos utilizados para contestar a insatisfação com o regime. A música e a arte naquela época foi muito forte. As músicas carregavam letras extremamente fortes, porque elas retratavam realmente o período em que a população vinha passando. Vale lembrar também que não só os civis opositores deste regime sofreram censura e foram exilados, como também artistas, cantores. Surgiu agora um novo documentário do Caetano Veloso. Nesse documentário ele fala um pouco sobre o que sofreu no exílio, sobre as torturas, e é um documentário extremamente forte, e para assistir realmente tem que estar assim, com a cabecinha no lugar, porque são relatos extremamente emocionantes. E vemos aqui, nessa primeira imagem, esse aqui do meio, é o Chico Buarque. E se eu não me engano, o nome desse grupo era MPB4. E nesse dia, foi em um programa de televisão, eles estavam cantando Roda Viva. É uma música muito linda, que retrata muito sobre esse período ditatorial. E podemos ver naquele vídeo, nos olhos daquelas pessoas clamando por mudança, e realmente é uma apresentação muito emocionante. E aqui na segunda imagem vemos um grande nome da música popular brasileira, Elis Regina.
Temos outros diversos artistas, mas infelizmente não dá para falar sobre todos, mas todos merecem ser muito reconhecidos, e a música teve um papel fundamental nesse período, e até hoje em dia, para estudar esse tema, fica até mais fácil, né? Porque podemos, assim, compreender de uma forma mais explícita, digamos assim. Agora vamos para o nosso último tema, a redemocratização e a Constituição de 1988. Aqui vemos claramente a imagem de protestos, de um protesto, e essa frase aqui, amanhã vai ser outro dia, pertence a uma música de Chico Buarque, Apesar de Você. É uma música muito linda também. Aqui vamos para o fim do regime militar. Ele foi marcado por greves, por protestos e principalmente a greve dos metalúrgicos de São Paulo. Foi uma grande iniciativa para o fim do regime militar. Aqui, falando do governo do general João Batista Figueiredo, que apesar das esperanças da redemocratização, o general apenas substituiu o AI-5 pelas salvaguardas. Eu anotei aqui que disse que as salvaguardas era a garantia de defesa pelos estados de emergência, que também pode ser chamado de estados de sítio, que significa que o governo pode suspender ou mudar algumas das funções do executivo, do legislativo ou do judiciário. Vamos aqui para o próximo slide. E o movimento Direta e Já, muito conhecido por sinal, vamos aqui. O governo militar não tinha muitas saídas, ele poderia adiar, mas não evitar a redemocratização. E nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente. Ou seja, foi um movimento grandioso, foi marcando aí esse início da redemocratização. Ele foi muito, muito importante. Mas o que aconteceu? Para intimidar os parlamentares que iriam votar a emenda, que era aquela para exigir eleições diretas, o governo nomeou o general Newton Cruz para executar o decreto de medidas de emergência. E clima de medo, os governistas derrotaram a emenda. Mas, mesmo assim, tivemos o nosso primeiro presidente civil, depois de 2 décadas de ditadura. O presidente eleito foi o Tancredo Neves, mas ele veio a falecer, então quem assumiu foi seu vice, José Sarney. E aqui tornou-se o primeiro presidente civil depois de 2 décadas de ditadura. Apesar de tudo isso, né, que já vem passando, foi um grande marco aí na redemocratização, foi muito importante mesmo. E aqui as características gerais da Constituição de 1988. É uma Constituição também que pode ser chamada de Constituição Cidadã, e é a que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro. É uma das mais extensas constituições já escritas. É uma Constituição muito importante, muito extensa, como podemos ler aqui, 245 artigos, ela é muito extensa. E aqui eu coloquei alguns exemplos, que ela assegurava os direitos individuais clássicos, estabeleceu uma série de garantias trabalhistas que agora envolviam tanto o trabalhador urbano quanto o rural, estabeleceu o direito de voto para os analfabetos, colocou fim à censura aos meios de comunicação, obras de arte, músicas, filmes, teatros e etc. E importante que após essa Constituição de 1988, o judiciário voltou a ter independência com autonomia funcional, administrativa e financeira. E assim, eu encerro. Ainda tem a estrutura da Constituição de 1988. Aqui eu coloquei o link, porque realmente é uma estrutura mais complexa. Então, aqui eu coloquei só que ela é baseada em 3 partes: preâmbulo, texto e a DCT. Mas se quiserem dar uma olhadinha, é muito interessante até, porque ela explica direitinho como ela foi estruturada. E, por fim, as referências. E voltando aqui agora,
Espero que tenham entendido realmente o objetivo das apresentações. Tentamos trazer de forma mais objetiva possível, porque são temas extremamente vastos, poderíamos passar aqui horas e horas falando de cada um deles, então realmente trouxemos aqui as partes mais importantes, principalmente de uma forma mais juridicamente falando. Então é isso, espero que tenham gostado, e mais uma vez, obrigada por essa oportunidade.